Gálatas, capítulo 6, do 1 ao 11. Eu quero contar um testemunho aqui para os irmãos que, se não me engano, tem 2 meses, né? Que o meu primo, que ele passa por muitas lutas, né? Há 2 anos atrás, ele quase veio a óbito por um problema muito grave de rins. Assim que ele se internou, ele ficou numa faixa de 8 horas na hemodiálise, e ele nunca tinha feito hemodiálise. Tão ruim que ele chegou no hospital. E Deus deu livramento, e agora, há uns 2 meses, ele caiu de 5 metros. Meu primo, o nome dele é Pedrinho. E nesse meio tempo dos rins até agora, já aconteceu outras coisas também, mas eu estou diminuindo. Então, ele está sempre dando susto na gente, né, irmãos? Sempre. E dessa vez agora, ele teve essa queda há uns 2 meses atrás, de 5 metros. Aí a família ficou toda aflita, e aquela, vocês sabem como é. E engessaram o braço dele de um modo errado. Ele disse que foi até o paraíso, eu já contei isso para a Ana, que foi até o paraíso, e bateram muito no rosto dele para ele voltar, não sei para quê, que ele diz, e ele voltou. Então, mas a gente sabe que são coisas da consciência, subconsciente, né? Sendo que ele operou e tudo, mas começou a dar umas complicações. E eu estive lá visitando ele, e o punho machucou mais assim, o braço esquerdo. As outras coisas, Deus já fez a obra. E estava uma coisa assim, muito difícil, sabe, irmãos? Porque ele disse que a dor não parava de jeito nenhum, de jeito nenhum. No hospital já tinham dado morfina. E parecia que a cirurgia tinha sido errada, alguma coisa. Não sei explicar para os irmãos, mas o braço dele ficou de um jeito, a mão inchada, roxa. E trouxe muita preocupação, né? Depois de 2 meses já da queda, quase 3 meses, né? E a gente orando, todos orando, né? Ia para o hospital público e nada. Até que Deus tocou, que uma parente dele chegou lá e disse que iria pagar os exames. Deus é maravilhoso, né? Você vai num médico particular, nós vamos pagar e nós vamos ver o que está acontecendo. E Deus é assim, né? E ele foi. Não foi mais para o público, porque ninguém estava fazendo nada. Ele estava sem dormir. Ele não dormia de dor no braço. Aí, já operado, né, irmãos? E quando chegou lá, o médico, graças a Deus, e fez o raio-x, fez tudo, a gente até com medo, né? E o médico falou que não, que botou parafuso, né? Estava tudo certinho. O médico nem sabia por quê. Ele estava assim, sem dormir, de tanta dor. E a gente assim, orando, pedindo a Deus. Aí passou um remédio mais certinho. E para a honra e glória do Senhor, essa semana ele já foi para a igreja, né? Já estava lá junto do grupo de varões e postou foto. E eu agradeci tanto ao Senhor, irmãos, porque nós somos tão pequenos, né? Mas tão pequenos, que quando nós vemos assim um braço operado e com uma pessoa gritando de dor e aquilo tudo inchado, vocês sabem o que é que a gente pensa, né? De tão pequenos que nós somos, né? Mas aí Deus foi maravilhoso, né? E agora ele está ainda se recuperando, mas depois que Deus tocou nessa pessoa para pagar os exames, os remédios vieram de uma forma melhor, né? Por Deus. E ele já está andando na rua, indo na casa do Senhor, foi domingo, foi quinta, e isso é motivo de glorificarmos ao nosso Deus. Porque se você está passando uma luta muito grande e você não vê saída, fala, meu Deus, eu já fui 4 vezes no hospital público, eu não vejo a saída. Quem que envia um parente para ir na sua casa e falar: eu vou pagar tudo particular para desventar esse mistério? É só o nosso Deus bondoso. Quando a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata, é por isso. É porque Ele toca em pessoas. E ali aquela parente, né, dele foi tocada por Deus e, graças ao Pai, né? Nós sabemos que não tem algo assim mais grave no braço, na mão, né? E é mais um livramento do Pedrinho, que só vive nos dando susto, né? E Deus é bom sempre. Vamos ler agora a palavra do Senhor? Gálatas, capítulo 6, diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas
também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não em outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Até o 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instrui. Queridos, nós lemos aqui em Gálatas, esta carta, Paulo escreveu à igreja de Galácia, quando ele estava nas suas viagens missionárias. Paulo, a palavra do Senhor diz que Paulo, ele fez 3 viagens missionárias, e na segunda viagem missionária de Paulo, ele esteve na Galácia, ele esteve ali pregando aos Gálatas. E esta região, ela hoje é ali na parte central da Turquia, lá no Oriente Médio, né, claro, lá no Oriente. E fica ali na parte central da Turquia. Neste lugar, onde Paulo evangelizou, pregou, falou aos Gálatas, lá agora é totalmente dominado pelos muçulmanos, totalmente dominado pelo islamismo. Justamente neste lugar, 80%, 90% da população, eles são islâmicos. É neste lugar que, há 2000 anos atrás, aproximadamente, Paulo esteve ali falando do amor de Cristo. Mas os anos se passaram, tudo foi se passando, foi se perdendo, e hoje lá quem domina são os muçulmanos, né? Que é uma das religiões que mais tem sido alcançadas as pessoas. Então, queridos, Paulo estava ali na viagem missionária e conta-se a história que na sua terceira viagem missionária, ele manda essa carta aos Gálatas. Por que Paulo enviou essa carta àquele povo que já havia sido evangelizado, que já havia ouvido de Cristo, que Paulo já tinha dito que teve encontro com Cristo no caminho de Damasco. Paulo já tinha dito que Cristo era a palavra central, que era o nosso alvo, que a nossa fé que traz a salvação até nós. Paulo já tinha explicado para aquele povo o Evangelho, a doutrina do Evangelho. Paulo já havia falado, mas aquele povo, na sua maioria, eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então, o que estava acontecendo ali na Galácia? O que estava acontecendo ali com aquela igreja, com aquele povo? Eles estavam se afastando da verdadeira doutrina que Paulo, revelado por Deus, havia trago até eles. Paulo havia falado a verdade, Paulo havia falado de Jesus, Paulo estava nas viagens missionárias, com todos os seus, até se cansando, né, irmãos, como a Bíblia diz, e pregando a Cristo, mas aquele povo já estava começando a ir para o outro lado, dando ouvido a quê? A falsas doutrinas. Porque é muito mais fácil a pessoa ir se afastando do verdadeiro evangelho do que muitos chegarem ao verdadeiro evangelho. É muito mais fácil você ver uma pessoa que hoje está dizendo que Jesus é tudo na vida dele, e daqui a um tempo parece que aquela pessoa nunca foi em uma igreja. Parece que o dinheiro é o maior ídolo da vida dela. É muito fácil. Então, quando Paulo escreve esta carta, ele está vendo que o povo está começando a se afastar. O povo está começando a ouvir o quê? Somente a fé em Cristo não é o bastante.
Nós não somos livres em Cristo, porque Paulo batia nessa tecla, vocês são livres em Cristo pela fé. Não precisa guardar dias, não precisa ter rituais. Vocês precisam viver pela fé. Tanto é que Paulo disse, para mim o viver é Cristo. Mas eles, que tinham sido judeus, tinham aprendido a lei de Moisés, agora estavam servindo a Cristo, estavam voltando às antigas práticas. Mas não só isso. Estavam querendo pôr nos gentios, que são como nós, que não somos judeus, uma carga pesada, algo que eles não pudessem carregar. Então, é por isso que, quando ele começa aqui essa parte dessa carta, ele diz assim, olha, irmãos, versículo 1, 6, 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, alguma falta, algum delito, algum pecado, né, irmãos? Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Aí o 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, como aquele povo estava? Quando Paulo falou, vós que sois espirituais, sabe o que Paulo está dizendo? Porque vocês não parecem espirituais. Vocês não estão vivendo no Espírito. Então, Paulo disse para aquela igreja, vocês, né, que são espirituais, porque eles não estavam sendo. Quando eles viam algum irmão em algum delito, principalmente os gentios, né, em algum pecado, o que eles faziam? Eles ficavam ásperos, eles ficavam brabos, eles queriam ser mais santos, eles se achavam de uma forma melhor, porque nós, antes de estarmos aqui obedecendo o que Paulo falou, antes nós já conhecíamos a lei de Moisés, porque nós já conhecíamos tudo, porque Jesus veio para nós, porque no Monte Sião é tudo abençoado. Então, eles se achavam muito melhor do que os seus irmãos. Então, por isso que Paulo disse, vós que sois espirituais, ou seja, aquele que é espiritual entende a dor do seu irmão, entende quando ele cai e o ajuda a se levantar. É isso que ele está dizendo. Vós que sois espirituais, porque se vocês não são espirituais, vocês não aprenderam nada. Eu vim aqui pregar na galáxia à toa. Eu vim aqui formar essas igrejas nos lares, que as igrejas eram nas casas, né, irmãos? Eu vim aqui ministrar como Deus mandou, para vocês ficarem os grupos nas casas à toa. Porque se vocês não forem espirituais, irmãos, se nós não formos espirituais, não tem um porquê a casa estar de pé. Não tem um porquê a gente vir aqui. Porque Deus quer que sejamos espirituais. E o que Paulo diz aqui? Se sois espirituais, não os tratais assim, quer dizer, com arrogância, com aspereza, com exaltação, quando o irmão cair ou tiver alguma falha, e carregai a carga um dos outros. Então, como que eu sei que uma pessoa é espiritual? Nessa palavra, lá da galáxia. Eu sei que uma pessoa é espiritual quando ela não se sente melhor ou maior do que seu irmão. Eu sei que uma pessoa é espiritual quando ela não acaba de matar o irmão porque cometeu um pecado. Eu sei que a pessoa é espiritual quando ele ajuda o irmão sabendo que não vai ganhar nada em troca. Como que eu sei que uma pessoa é espiritual? Porque a cada dia ela se esforça para parecer mais com Cristo. E não é com rituais, não é guardando dias, não é com tantas outras coisas. Porque nós somos livres em Cristo pela fé. Então, Paulo falou para eles, se
e vocês são espirituais, né? Então, carregai as cargas um dos outros. Quando o irmão está passando por um problema, aí a gente começa o quê? A orar junto com ele. Estou carregando a carga no meu irmão. E hoje nós estamos orando pela Daniela e pelo Vinícius, sobrinhos da Margarete, não é assim? Então, estamos ajudando a carregar a carga. Quando, uma vez eu escutei um ditado, assim, muito assim, bem feinho, né? E uma frase bem feinha que é assim: a igreja é o único exército que mata os seus feridos. Como assim, irmãos? Como? Se nós somos espirituais, se a Bíblia diz que nós precisamos levar a carga um dos outros, que frase é essa? De um irmão querer que, se o outro pecou, que ele vá mais rápido para o inferno? Não é assim, irmãos. É levando a carga um dos outros. Porque Paulo falou até dos fracos na fé. Que há os fracos na fé, há os que ainda estão no leite, há aqueles que ainda estão o quê? No início, há aqueles ainda que acreditam em tudo, mas uma hora a mente vai ficar centralizada em Deus. Há de todo tipo no Evangelho. Mas nós somos o quê? Espirituais. Quando Jesus estava falando do bom samaritano, o que Jesus falou? Perguntaram a ele o que era o amor ao próximo. Aí ele citou o quê? O bom samaritano. Primeiro, porque os judeus não falam com os samaritanos. Primeiro, porque eles têm laços de sangue, mas não se comunicam, os judeus com os samaritanos. Os judeus se acham muito, muito, muito melhores que os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos são descendentes da tribo do norte, e a tribo do norte se envolveu para os judeus muito mais com a idolatria, por causa dos 2 bezerros de Jeroboão e no nosso estudo dos reis. Então, os samaritanos, os judeus se misturaram com as outras nações. Então, houve um erro? Houve. Mas desde quando, porque o irmão erra, eu sou muito melhor que ele? Eu sou muito mais santo do que ele? Então, é isso que Jesus estava dizendo quando usou a parábola ali do bom samaritano. Jesus, e o que é o amor ao próximo? Aí ele foi logo o quê? Na ferida. Vocês nem falam, vocês não querem nem chegar perto do samaritano. Aí Jesus falou a parábola do bom samaritano. Então, agora eu vou falar daqueles que vocês não querem nem ver. E se ele tiver caído na estrada, aí você põe nas costas e leva até um hotel, trazendo para nossas palavras, né? Uma hospedagem, e paga, quer dizer, levar a carga daquele homem que estava caindo no chão. Isso é ser espiritual. Isso é amor ao próximo. E ali, Paulo estava falando para eles que eles precisavam, olha o que diz aqui, que nós lemos no versículo 2, né? O finalzinho do versículo 2, o que diz? E assim cumprireis a lei de Cristo. Porque naquela igreja, eles estavam trazendo muito a lei de Moisés, trazendo muito um passado que os gentios mal conheciam. E eles disseram, olha, assim, você carregando a carga do seu irmão, você sendo espiritual, você vai cumprir a lei de Cristo. Então, como que eu cumpro a lei de Cristo aqui nessa terra, no meio deste mundo tão mau, no meio de tanta falsidade, no meio de tanto engano? Sendo espiritual. Aquele que é espiritual entende as coisas do Espírito. Vamos ler, irmãos. Mateus 11, 28 a 30. E o que nós podemos pensar? Mas é muito pesado eu suportar o irmão, é muito pesado eu falar com o irmão com calma, como Paulo falou, quando ele me ofende, quando ele erra. Então, o que Jesus fala sobre o nosso fardo? Em Mateus 11, 28 a 30. Olha o que Jesus fala para nós. Vinde a mim, todos que estáis cansados, todos. Toda a humanidade está cansada, sem Deus. Cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós
o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso, que é o que o mundo está precisando, né? Para as vossas almas. Por quê, irmãos? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Trocando fardo por carga. Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Então, quando eu ouço a Jesus, como nesse versículo, ajudai os seus irmãos, carregai as cargas uns dos outros, aí eu me lembro do que Jesus falou, que é leve, o fardo não é pesado. A carga, o fardo não é pesado que Jesus colocou em nós. Ele não pediu a nós algo impossível. Ele não falou para nós obedecermos a ele, como ele disse, aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Não é algo totalmente impossível. Porque quando a gente cai, a gente se arrepende e pede perdão ao Senhor. E o que diz ali em Mateus? É leve. Então, quando você é espiritual, que você perdoa o seu irmão, quando você é espiritual, como Paulo começou aqui essa palavra, e vê que ele está fazendo algum delito, alguma coisa, e você fala com ele com mansidão, o fardo se torna leve. Porque Deus dá paz entre você e seu irmão. Mas se você se achar melhor que ele, acaba dando até uma briga. Ah, porque você pecou nisso, porque você não podia pecar, porque você tinha tantos anos de igreja, porque é tanta exaltação que o fardo não fica mais leve. Às vezes cria barreira, às vezes dá uma discussão, mas porque tem tantos irmãos dentro das igrejas que não se falam, que não se suportam erradamente. Por quê? Porque não querem o fardo leve. Não querem ter mansidão, não querem ser espirituais. E Paulo, ele enfatiza isso aqui aos Gálatas, né? E no versículo 3, porque se alguém cuida ser alguma coisa, sendo nada, que é a nossa condição de pecador, engana-se a si mesmo. Colossenses 2:8, vamos ler. O que diz a palavra do Senhor? Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado para nós, hein? Para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não de Cristo. Entenderam o que Paulo está falando? Vou ler de novo, olha. Tenham cuidado, irmãos, para que ninguém os escravize. Ninguém, hein? Nem o teólogo, nem o bispo, nem o pastor, o melhor que tiver, nem o papa, ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não de Cristo. Porque qual é o princípio de Cristo, irmãos? É o que nós lemos agora. É ser espiritual, é tratar o que cai com mansidão, é cumprir a lei de Cristo, entendendo o meu irmão, é cumprir a lei de Cristo, querendo me parecer com o meu mestre. Não tem nada a ver com as filosofias e tradições humanas. Nada a ver com o que esse mundo ensina, mas tudo a ver com o que a palavra ensina. E o que a tradição do mundo faz? Escraviza. Põe uma lei que não é de Deus. E era isso que estava acontecendo com aquele povo ali que estava se desviando da verdade. Eles estavam voltando, querendo voltar às práticas de Moisés, da lei, porque achavam que assim eles serviriam a Deus, sem ser pela fé em Cristo. E os gentios, que não participavam da circuncisão, que não lavavam os alimentos 5 vezes, que não guardavam sábado, os gentios que não faziam nada disso, os gregos, os gentios, queriam impor isto neles.
Então, Paulo falou assim, vocês não estão cumprindo a lei de Cristo. Vocês estão na filosofia vãs, vocês estão na tradição do mundo, porque vocês não são espirituais. É isso que Paulo estava querendo dizer. E vamos continuar lendo aqui. Versículo 5, 6, 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. Se eu erro, Deus pode ter misericórdia de mim. Se eu erro, a Bíblia diz que Deus fala, eu castigo e repreendo aquele que amo. Mas é quem que vai ter misericórdia de mim? É quem que vai castigar? É Deus. Então, cada um levará a sua própria carga. Eu não posso ver o meu irmão fazendo algo que não agrada ao Senhor, e ele pedindo perdão, e ele chegando aqui na igreja, e eu saber que ele é muito abençoado, eu só entrego ele a Deus. Porque quem pode ter misericórdia dele é Deus. Quem pode castigar e repreender também é Deus. Não sou eu, não é você. E é isso que Paulo está falando. Cada um levará a sua própria carga. É Deus que cuida. A igreja é de quem, irmãos? A igreja do Senhor. Quem nos deu a fé? O Senhor. Quem nos fortalece espiritualmente? O Senhor. Então, não somos nós que vamos não ter amor com nossos irmãos. É Deus que vai cuidar deles. É Deus que continua cuidando de nós. Então, Paulo diz para eles, porque cada qual levará a sua própria carga. Agora, no versículo 6, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Vamos ler de novo. E o que é... Quem é que é instruído na palavra? Nós, né? Reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Paulo aqui, ele está dando tanto valor àquele que ensinava ali sobre Jesus, que ele disse, e os que são instruídos por alguém no espiritual, na palavra de Deus, reparta seus bens com ele. O ajude até no financeiro, irmãos. O ajude, ore por ele, esteja junto, apoie, não lute contra ele. Aquele que te instrui na palavra, esteja sempre perto. Carregue também as cargas que eles levam de ir seguindo com a igreja. Aqueles que te instruem na palavra. Então, qual é o meu dever de cristão? Que aos meus pastores, eu ajude aos meus pastores, se precisarem financeiramente, que eu ajude, porque a Bíblia diz, reparta os seus bens. Se eles precisarem de oração, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou acordar de madrugada, Senhor, ajuda-os naquela luta, e jamais eu vou lutar contra aqueles que estão me instruindo na palavra. Sabe por quê? Porque o espiritual tem muito mais valor que o material. E nós somos o quê? Nós somos espirituais. Então, Paulo, até nisso, Paulo está ensinando aquele povo. Aquele que te instrui na palavra, reparta tudo que você tem de bom com ele. Reparta a oração, reparta tudo com ele. Por quê? Porque ele está te ensinando a ser como Jesus. E Paulo, irmãos, ele estava sempre... ali com aqueles cristãos que antes tinham sido judeus. E imagine vocês a luta que era, né? Porque o povo estava sempre querendo voltar para a lei de Moisés. E haviam grupos ali na galáxia, haviam grupos dentro das igrejas que incitavam o povo. Haviam grupos que ajudavam a diminuir a fé do povo em Jesus, a eles serem livres, libertos, porque em Cristo nós somos o quê? Livres. E assim era naquele tempo, e assim é neste tempo. Sempre vai haver pessoas usadas pelo inimigo para o quê? Tirar a nossa fé do alvo, que é ser espiritual, sermos parecidos com o nosso Mestre,
Sempre vai aparecer alguém, sempre vai ter um grupinho para que você deslize e deixe de ser espiritual. Mas fiel é Deus que nos faz permanecer nesta fé. E tudo se repete. Se vocês forem lendo a Bíblia, vocês vão vendo. Satanás tentou a Jesus, como eu preguei no outro dia, usou a Bíblia. Satanás hoje usa a Bíblia para continuar nos tentando. E logo no início, aqui no versículo 1, capítulo 6, versículo 1, volta um pouquinho aqui, ó. Logo no final, na segunda parte, diz assim, olha, olhando por ti mesmo para quê? Para que não sejais também tentado. Então, tudo se repete. Satanás tentou a Jesus, ele usa pessoas para tentar a nós. Existiam grupos naquela época, existiam fariseus, existiam saduceus, existiam os outros, existiam tantos grupinhos ali. Hoje também existem pessoas que dizem servir a Deus e não servem, que se acham mais santos que nós, que não são pecadores, não se acham pecadores, mas são como nós. Pecadores arrependidos, e sempre nos querem tirar do alvo. Mas o que Deus quer de nós? Que sejamos espirituais. E vamos ler o último texto, Gálatas 5, 16 a 25. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, para nós, né, irmãos? E não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça, olha a luta que nós vivemos todos os dias. A carne cobiça contra o espírito. Então, antes do diabo mandar alguém para nos tirar do espírito, a nossa carne já está trabalhando, né, irmãos? E o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas como é isso? Como é esse versículo 17? Nós vamos continuar lendo, tá? Mas vamos só parar aqui só um minutinho. Por que isso? Ele se opõe para que eu não faça o que eu quero? Muito simples, irmãos. Muito simples. Você acorda de manhã e diz, hoje eu vou tirar meia hora de oração e na parte da manhã mesmo, mais meia hora para ler a Bíblia. E depois eu vou entoar os 3 louvores ao Senhor. Porque o dia é tão grande e eu vou conseguir. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Quando a gente vai ver, já está no trabalho. Quando a gente vai ver, chegou uma visita. Quando a gente vai ver, o que é isso? Para que não façais o que quereis. Quantas vezes nós fazemos votos ao Senhor? Se isso acontecer, Senhor, eu vou evangelizar lá no morro, eu vou dar folheto lá na comunidade. Não sei se alguém já pensou isso aqui, eu já, tá? E começa a fazer votos ao Senhor, e depois, como a Bíblia diz, não façais votos, né, e não cumpris. E não... É isso que Paulo está dizendo aqui. O espírito e a carne cobiça o espírito, para que vós... que nós já conhecemos a Jesus, né? Que vós não façais o que quereis. Não é porque você não quer, irmãos. É porque há uma luta para você não agradar a Deus. Vamos continuar aqui. 18. Mas se sois guiados, olha que coisa linda, pelo Espírito, e nós somos, né, irmãos? Não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza de todo tipo, tá, irmãos? Pensamento, obras, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras. Ai, que coisa fácil, né, irmãos? Iras, Deus, cuida de nós. Iras, pelejas, dissensões, heresias, que é o ensino errado, que nós estamos vendo aí em várias igrejas, infelizmente, né? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Tudo que se parece com isso que eu li agora,
acerca das quais vos declaro, Paulo disse, como já antes vos disse, ele já tinha evangelizado aquele povo, né? Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, aquele que tem o Espírito de Deus como nós, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Que aí você está cumprindo mesmo a lei de Cristo, né? Sendo como ele. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Mas por que Paulo falou aqui que nós crucificamos a carne com as paixões? Porque nós gostávamos do que nós fazíamos. Aquela pessoa que pecava no orgulho, vamos supor, uma coisa bem por baixo, né? Ela sentia prazer naquele orgulho. Ela sentia, assim, o ego satisfeito. E agora que ela veio para Jesus, ela sabe que aquele orgulho de ser melhor, de o que eu tenho com as minhas forças, aquele orgulho não pertence a Deus. E agora aquela pessoa é espiritual. Então, o que Paulo diz? Crucificou com as suas paixões. Por quê? Nós gostávamos daquilo que agradava ao mundo. Sentíamos satisfeitos. Mas agora não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. Então, nós nos arrependemos, nós pedimos ajuda a Deus. Quando nós caímos, nós pedimos a Deus que venha nos levantar. E Paulo continua, no versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E não sejamos cobiçosos de vanglórias. Isso é muito difícil para os que estão em eminência, os que estão no poder, os que estão em cargos de igrejas altos, né? Não sejamos cobiçosos de vanglórias. Todo dia a pessoa tem que estar pedindo perdão a Deus, irmãos. Irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Por que Paulo estava fazendo isso? Ele estava doutrinando a igreja da galáxia, a igreja dos Gálatas. E Deus hoje está falando isso para nós, para que nós venhamos andar a cada dia mais no Espírito, crucificando aquilo que me dava prazer no mundo. E aqui Paulo fala as bebedices, a glutonaria. A bebedice, ela tira a concentração, tira... Tem outra palavra, ela deixa a pessoa fora de si. Isso desagrada ao nosso Deus. A glutonaria, que às vezes, como a Lully pregou, né? Como a Lully pregou lá de Belsazar, que era um costume ali de Roma, era um costume ali dos gregos, que na adoração àquela entidade, na adoração àquele Deus, eles comiam até não aguentar mais. Olha que coisa triste, irmãos, lá em Roma. Comiam os gregos até não poder mais. Depois botavam para fora, na época do rei, na época de Daniel. E isso era um modo deles adorarem aquela entidade. E isso veio muito tempo. Veio passando de geração para geração. E quando Paulo fala aqui da glutonaria, lembrando disso. Porque muitas pessoas, às vezes, até continuavam ainda naquela época. Vamos ver quem come mais, né? Vamos ver quem aguenta mais, vamos ver quem faz mais isso. Nada disso agrada ao Senhor. Nem as bebedices, nem a glutonaria, nem a ira. Tem um versículo assim, olha, não deixe-se pôr o sol sobre a sua ira. Por quê? Ireis e não pequeis. Porque muitas vezes é difícil a gente evitar, né, irmãos? Muito, ainda mais filhos, casamento, trabalho, escola. Às vezes é difícil evitar. Mas a Bíblia diz, não pequeis, não deixe-se pôr o sol. Eu discuti com meu marido 9 da manhã. Hoje ele almoça na sala, eu almoço no quintal. À noite ele vê um canal de televisão e eu falo que eu não gosto de ver televisão, ou vice-versa. E um dorme no quarto, o outro dorme na sala, e no outro dia também, no outro dia também, no outro dia também. Quanto sol vai passar? Quantos?
Então, a Bíblia até isso nos ensina. Não deixe se pôr o sol sobre a sua ira. Você queria pão com manteiga e ele queria com queijo, e por isso vocês discutiram no café da manhã, no almoço ou no jantar. Já faz as pazes. Você brigou com seu filho por alguma coisa e bateu, que seria criança, discutiu se ele já é adulto, se pôs o sol no outro dia. Senhor, eu sou espiritual. Então, que Deus possa fazer que em nosso coração, isso, e na nossa mente, todos os dias, isso venha a ser lembrado. Eu sou espiritual. Eu fui comprado por Cristo. O Espírito Santo é o penhor. O Espírito Santo é o selo da minha salvação. Me ajuda, Senhor, a ser espiritual. E era isso que Paulo estava falando para aquela igreja. Vocês precisam carregar a carga dos outros. Vocês precisam ter mansidão com aquele que erra. Vocês precisam ter mais paciência. Vocês precisam ser espirituais. Amém, irmãos? Então, que esta palavra possa falar melhor aos nossos corações, a começar por mim, né? E que a cada dia nós possamos continuar nesta luta, né? Como a igreja dos Gálatas precisava ouvir essa palavra, mas como nós precisamos ouvir esta palavra, que nesse mundo mal, todos nós somos diferentes. Não somos, porque eu sou muito melhor do que aquela pessoa. Não. É porque eu sou espiritual. E Jesus é o meu espelho de vida. Amém, irmão? Nós falamos aqui nos frutos da carne, no fruto do Espírito, que Paulo disse. E tem coisas da carne tão fáceis de largar, não é, irmãos? Tão fácil. Mas tem coisas da carne que não é tão fácil, não. Aí você diz que não vai fazer mais, aí passa uma semana e você faz. Quer ver uma coisa bem assim simples? É quando você vê, assim, do nada vê um programa de televisão e uma voz fala no seu coração: aquele programa ali não agrada a Deus, não. Aí você fala: Senhor, não deixa eu ver mais aquele programa ali, não. Às vezes passam uns dias, você já está dando atenção para aquele programa? Aí você pede perdão ao Senhor de novo. Por quê? Porque tem coisas que quando nós viemos para Deus, nós largamos com mais facilidade. Isso é verdade, irmãos. Você se torna um espiritual naquela área com mais facilidade. Mas tem outras coisas que você vem para a casa de Deus e não é tão fácil assim. Não é? É como diz lá em Salmos que o pecado está sempre diante de mim. Está sempre ali na minha frente. Então, que Deus venha nos ajudar naquilo que nós temos dificuldades, naquilo que nós estamos lutando. Eu não sei se aquilo te faz chorar, né? Que já me fez muito chorar, né? Mas quando nós temos alguma inclinação, como nós choramos na presença de Deus, né? E eu não sei se você já quis, vou abrir meu coração aqui, né? Eu não sei se você já quis se castigar por você ter feito algo que não agradou a Deus. Eu já. E eu falei: Deus, eu estou tão triste que eu fiz isso, que eu te desagradei, que se me der a oportunidade, eu vou falar que eu não quero ir. E depois Deus foi tocando no meu coração que não adiantava ficar me castigando, porque Ele lançou todos os meus pecados no mar do esquecimento. Então, não adiantava. Eu teria que pedir perdão ao Senhor, porque um coração contrito, o Senhor não despreza. E é assim, irmãos, a gente vai aprendendo a sermos espirituais. Amém?